Bom dia, meus amigos. Hoje é domingo e está fazendo um lindo sol aqui na Paraíba. Eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar aqueles que queiram aprender a verdade e não ser enganado pelo engano. Cristianismo Livre, Brasil. Inscreva-se. Essa é uma conversa que eu tive com um irmão adventista. Respeito muito, admiro muito. É um cara muito inteligente. E o fato dele entender a verdade de forma incorreta é culpa da teologia de sua igreja. Mas ele é um cara muito inteligente. E eu admiro muito. Então esse vídeo é com o intuito de ajudar aqueles que queiram aprender um pouquinho sobre esse tema, sobre Jesus ser o primogênito de toda a criação, como está descrito ali em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Então, em que sentido Jesus é o primogênito da criação? E ser Jesus o primogênito da criação faz dele parte dessa criação de Deus? Então, o irmão ele não quis gravar áudio, ele não gosta de gravar áudio, mas essas partes que está escrita em preto são as escritas que ele escreveu na nossa conversa. Eu geralmente gosto de gravar áudio porque fica mais fácil a conversa e fica também mais fácil até mesmo de gravar para ajudar as pessoas a entender um pouquinho aquilo que a Bíblia diz, né? Vamos lá? Eu vou ler o que ele disse e depois vocês ouvem a minha resposta. Com todo respeito, o irmão precisa estudar mais português. Nós estamos falando aqui, não é de português, estamos falando aqui é do grego mesmo, viu? Aí o irmão tenta com essas falácias aí, pensa que eu sou algum menino. Jesus é o primogênito da criação ou não é? Responda só essa. Primogênito não significa ser criado. Ele é o primogênito da criação ou não é? Eu nunca vi um primogênito sem ter sido gerado, sem começo de existência. Me mostre na Bíblia um primogênito sem ter sido gerado e sem começo de existência. Mostre aí, amanhã eu vou para sua igreja. Olha o desafio que eu faço, irmão, não consegue nenhum, vencer nenhum. Eita, só se ouvir agora os queridos cantando. Colossenses 1,18 diz que Jesus é o primogênito entre os mortos, não por ter sido o primeiro a ressuscitar, pois antes ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo. Antes de Jesus, nunca houve uma ressurreição para a vida celestial. Então é nesse sentido que Jesus é o primogênito. A palavra primogênito quer dizer o primeiro nascido dentre os mortos. Então Jesus é o primeiro que foi ressuscitado para nunca mais morrer. Entendeu? As outras ressurreições não tem nada a ver com a ressurreição que Jesus passou. Então o irmão está entendendo errado isso aí, ó. É por isso que eu digo, irmão, leia a Bíblia sem os óculos da igreja. Jesus é primogênito no sentido de ter a primazia de todas as coisas. Em que sentido Jesus é o primogênito entre os mortos, se ele não foi o primeiro a ser ressuscitado? Isso, irmão, é o que seus teólogos que não estudam a Bíblia dizem e entendem. Aí bota essas minhocas na cabeça de vocês. Ali não está se falando de primazia apenas. Está se falando de ser o primeiro em todas as coisas, entendeu? Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos para nunca mais morrer. Essa parte da Bíblia até derruba a heresias que vocês dizem que aquele outro cabra Moisés foi ressuscitado para a vida imortal no céu antes de Jesus. Então vocês pecam por não entenderem as escrituras da forma como ela é. Fica botando óculos da teologia errada, dos ensinos, das heresias que Satanás coloca na cabeça de vocês nas igrejas teológicas. Pegue a Bíblia, estude a Bíblia e veja o que a Bíblia diz, meu irmão. É isso que eu faço. Viu? Então Jesus é o primogênito dentre os mortos. Não no sentido apenas de ter primazia, mas no sentido de ser o primeiro, irmão. A palavra primogênito quer dizer primeiro nascido. Não tem nada a ver com apenas primazia. Claro que o primeiro nascido, irmão, de uma família judia, por exemplo, tinha a primazia no sentido de ser o responsável pela casa quando o pai não estava. No sentido de, quando o pai morria, ele quem herdava não somente uma porção dupla da herança do pai, mas a responsabilidade de cuidar da família. O irmão estude, irmão, a Bíblia, irmão. Saia dessa porcaria, dessas escolas de heresias que só ensinam heresia e botam heresia na sua cabeça, meu irmão. Todo primogênito teve um início de existência. A palavra primogênito aparece várias vezes na Bíblia, todas elas com o sentido de ser aquele que nasceu primeiro, aquele que é o primeiro de um grupo, irmão. Não somente que tem primazia, mas que é o primeiro de um grupo. Responde minha pergunta, tá correndo? KKKKK. Sou apologeta há décadas.
Sei as respostas na ponta da língua. O irmão não entendeu os meus áudios anteriores, os 3 áudios anteriores. Mas eu não tô correndo da sua pergunta, não. Viu? Eu estava respondendo ali aquele onde o irmão diz que Jesus é o primogênito no sentido de ter primazia de todas as coisas. Aí, enquanto eu estava respondendo, o irmão voltou. Em que sentido Jesus é o primogênito entre os mortos se ele não foi o primeiro a ser ressuscitado? Irmão, para pensar, irmão. Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos para a vida imortal no céu, para nunca mais morrer. Então, quando o apóstolo Paulo chama, e também o apóstolo João diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos, é nesse sentido, irmão. Que antes dele ninguém foi ressuscitado para a vida imortal. As ressurreições que houve antes e depois de Jesus foram ressurreições para a vida aqui na terra. Todos estes que foram ressuscitados morreram novamente. O único que foi ressuscitado para a vida imortal no céu, para nunca mais morrer, foi Jesus Cristo, irmão. É nesse sentido que tanto Paulo quanto o João chama Jesus de o primogênito dentre os mortos. O próprio Jesus, né, em Apocalipse, ele diz que é o primogênito dentre os mortos, porque ele esteve morto e reviveu, e vive para sempre. Entendeu? Aí os seus teólogos tentam iludir vocês, dizendo, já teve ressurreição antes de Jesus. Mas não teve ressurreição para a vida imortal no céu, não, irmão. A Bíblia não ensina isso em canto nenhum. Isso derruba até o ensino de vocês. E vocês creem que Moisés ressuscitou para a vida imortal no céu. Isso não passa de uma falácia e de um ensino apócrifo dos judeus. Na verdade, é uma mitologia judaica. Paulo disse que a gente não deve seguir mitologia judaica. Nos áudios, o irmão não respondeu. O que o irmão usa chama subterfúgio. É subterfúgio, irmão? Então, vou lhe fazer outro desafio. Me mostre dentro da Bíblia alguém ressuscitando antes de Jesus para a vida eterna e imortal no céu. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Durma na paz de Deus. O irmão não conseguiu responder ou mostrar um único caso dentro da Bíblia em que um primogênito ele não teve início de existência, não tenha sido gerado. E também não consegue me mostrar na Bíblia que houve ressurreição para a vida imortal no céu antes da ressurreição de Jesus. Portanto, irmão, Colossenses 1,15, quando diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, as traduções fiéis dizem isso, primogênito de toda a criação, não sobre toda a criação. Então, lá em Colossenses 1,15, quando Paulo fala isso, claramente está incluindo Jesus como fazendo parte do grupo da criação. Porque em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, o primogênito é alguém que faz parte do grupo, de uma família ou de uma linhagem. Quando a Bíblia fala os primogênitos dos animais, fala sobre os primeiros que nasceu de um animal e faz parte do grupo dos animais. Quando fala primogênito dos filhos de Jacó, está falando sobre o primeiro filho que nasceu de Jacó e sua esposa. O primeiro filho, protótokos, primeiro nascido. Essa é a definição em toda a Bíblia dessa palavra, seja ela no grego, protótokos, ou seja ela no hebraico. Então eu desafio não apenas o irmão, mas desafio o seu professor, Leandro Quadros, e desafio todos os teólogos, não somente da Adventista, que negam essa verdade, mas todos que dizem que Jesus não é o primogênito da criação, que por ele ser parte dos primogênitos da criação, ele não faz parte da criação. Diz que ele não teve início, não teve começo, é eterno igual ao Pai. Desafio todos vocês, aqui quem fala é Nathanael Santana, desafio todos a me mostrar na Bíblia o que o irmão aqui, que eu não vou falar o nome, ele não conseguiu mostrar. Então desafio vocês a mostrarem um único primogênito que não tenha sido nascido ou gerado, ou que não faça parte de uma linhagem ou de um grupo. Jesus é o originador de toda a criação. Colossenses 1,15. Em Colossenses 1,15, para Jesus ser criado, Paulo deveria ter usado a palavra protoctisis. Protoctisis, que significa primeira criatura, mas não fez. Quando Colossenses 1,15 usa a palavra protótokos, primogênito de toda a criação, a palavra protótokos em dicionário nenhum significa originador. Então essa falácia, ela cai por terra. Protótokos é primogênito. Então, Jesus é o primogênito de toda a criação. Aí o irmão diz que o meu raciocínio está equivocado. E que em Colossenses 1,15, para Jesus ser criado, Paulo deveria ter usado a palavra protoctisis.
significa primeira criatura. Irmão, então quer dizer que quando a Bíblia chama um dos filhos de Jacó, o primeiro filho de Jacó, de primogênito, a Bíblia também está errada em usar essa palavra, né? Porque deveria ter usado uma palavra que traduzido significasse primeiro filho de Jacó. É assim, irmão? Irmão, não negue as escrituras. Nem mesmo João Ferreira de Almeida, o padre que vocês seguem, que é o tradutor da João Ferreira de Almeida, nem ele disse que Jesus em Colossenses 1,15 era o originador. Ele nunca traduziu essa palavra, e os melhores tradutores, os que são honestos, nunca traduzem protótopos como originador, e sim como primogênito, irmão. Então, essa sua falácia aí, ela cai por terra. Cristianismo Livre, Brasil. Inscreva-se.